ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora. Oi, Atlântiders! Hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro diamante da temporada. E não foi o Brígido do BBB. Ainda estamos por descobrir quem é o diamante da temporada. Mas essa pessoa certamente não é você, Brígido. Hoje a gente vai falar sobre Bridgerton, um dos maiores sucessos da Netflix que recentemente chegou na 4ª temporada e segue prendendo muita gente nas fofocas da realeza. Pra tu ter uma ideia, as temporadas da série atingiram mais de 600 milhões de espectadores no mundo todo, além de todo um universo de produtos, spin-offs, ou seja, se tu é fã de uma boa fofoca, essa série é pra ti, tá, my love? Temos um dramalhão bem novelesco, personagens absurdamente carismáticos, uma estética belíssima e um clima bem do caliente pra quem gosta. Eu gosto. Produzida pela Shondaland, empresa da famosa criadora de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, a série é baseada nos livros da autora Julia Quinn e se passa na alta sociedade londrina do início do século XIX, durante o período da Regência. A Regência foi uma época real da história britânica, marcada por muito luxo, regras sociais bem rígidas e muita pressão para casar bem, ou seja, um cenário aí perfeito para a história de Bridgerton. Dito isso, bora descobrir o que tá por trás do sucesso de Bridgerton. Brígido, Briz. Antes de mais nada, calma, Thay, fica tranquila. Antes de mais nada, já começa se inscrevendo aqui na ATL-TV, porque sempre tem um vídeo novo pra tu se divertir enquanto tu almoça, ou janta, ou faz qualquer coisa. A ideia inicial dessa história surgiu da Julia Quinn, como eu falei, que já escrevia romances históricos, até que ela teve a ideia de fazer algo diferente. Em vez de fazer histórias isoladas, ela quis criar uma grande família, e não é a grande família da Dona Nenê e do Popozão, mas sim a família Bridgerton, onde cada livro contasse a história de um irmão daquela família. Uma família composta por 8 irmãos: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Não sei se vocês perceberam, mas esses nomes, eles seguem uma ordem alfabética que foi aí uma escolha da mãe deles na história, a Violet, algo que virou uma marca registrada da saga de Bridgerton. Os personagens, eles apareciam uns nos livros dos outros e o leitor acompanhava a evolução dessa família ao longo do tempo. Isso foi um grande diferencial na época, porque a gente tá falando aí do ano 2000, que foi quando lançou o primeiro livro. A história foi escrita e publicada ao longo de 7 anos, se consolidando como um dos maiores sucessos do gênero romance de época. Ai, como assim? Cada livro conta a história de um irmão. Ai. Pois bem, a família Bridgerton é liderada pela viúva Violet Bridgerton e seus 8 filhos. Todo ano acontece a temporada, quando os jovens da elite são apresentados e apresentadas à sociedade para encontrar o quê? Um bom partido, um amor à primeira vista. Tipo um baile de debutante, né? Tipo um baile de debutante. Cada livro contava como cada irmão tentava equilibrar essa busca pelo amor verdadeiro, o dever que eles tinham com a família e as regras impostas pela sociedade da época. Por exemplo, a Daphne, que é uma das irmãs ali, ela queria casar por amor, mas ela precisava manter a sua reputação perante a sociedade. O Anthony, um dos irmãos, lutava entre o sentimento por uma pessoa e as responsabilidades que ele precisava ter com a família. E a Eloise era a filha que questionava todo o sistema de casamentos, ela não quer casar, é complicado. A série da Netflix adapta esses livros, mas eles não seguem exatamente essa ordem. Até aí parece que eu tô contando só mais uma história de romance bobinho, mas tudo fica mais intenso por causa de uma pessoinha, Lady Whistledown. Esse era o nome da pessoa que escrevia panfletos, como se fossem jornais mesmos, só que tudo isso anonimamente. A pessoa abençoada explanava todos os segredos, romance proibido e traições, ou seja, é fofoca e barraco atrás de fofoca e barraco. A Lady Whistledown já existia nos livros e sempre foi muito importante para a história. A diferença é que no livro a identidade dela
fica sendo um mistério por mais tempo, né? Sendo revelado só no 4º livro. Mas na série, calma você ansioso, a gente já descobre na primeira temporada, tá? As coisas ficam piores quando se vive numa sociedade que é influenciada pela rainha Charlotte. Ela é a pessoa que decide o diamante da temporada, ou seja, a jovem que vai ser mais desejada, a jovem mais bonita, já criando ali uma rivalidade feminina com as girls. É barraco e bafafá o tempo todo nessa história. Mas vamos voltar aqui pro mundo real? Em 2017, a Netflix assinou um contrato milionário com a Shondaland e essa foi a primeira vez que a Shonda Rhimes saiu da TV tradicional para o streaming. Lembrando aqui que toda essa história da transição da Shonda eu conto no episódio do Por Trás do Hype de Grey's Anatomy, tá? Então vamos deixar aqui pra você clicar e assistir. Mas enfim, a dona Netflix queria porque queria um dramalhão que deixasse as pessoas viciadas e Bridgerton foi um dos primeiros grandes projetos desse acordo. Mas olha só, quem criou a série Bridgerton não foi a Shonda, mas sim um carinha chamado Chris Van Dusen, que já trabalhava com ela na Shondaland. Ele encontrou os livros por recomendação da própria Shonda, que quando leu, já sabia que aquilo daria uma série incrível. Bridgerton se diferencia por vários motivos e algumas decisões da série foram mega criativas e importantes. Vou começar falando que eles escalaram atores de várias etnias para papéis da aristocracia britânica, o que a gente sabe que, historicamente, não acontecia e foi uma escolha intencional justamente para modernizar o gênero. Inclusive, a própria série cria uma explicação dentro da história pro fato da rainha Charlotte ser uma mulher preta. E precisamos lembrar do contexto de que a gente tá falando da elite europeia do século XIX, meus amigos. Então, olha só que foda. Falando na rainha Charlotte, tem um spin-off de Bridgerton que conta toda a história dela, então vale muito a pena, é muito boa, tá na Netflix, e tem fãs, inclusive, que dizem que a série da rainha é melhor que Bridgerton, então vale a pena assistir pra tu ter a tua opinião. Apesar dessas explicações que a série dá, existem documentos que comprovam que a rainha Charlotte tinha sim descendência africana, então foi de muita ousadia da equipe de Bridgerton escalar uma atriz preta pra esse personagem. E pra que tudo pareça real, o elenco da série passou por uma espécie de imersão no período da regência inglesa. E não foi só na atuação, tá? Mas foi quase um treinamento completo de comportamento. As famosas cenas de baile da série, elas não são nada improvisadas, obviamente. Os atores treinaram as coreografias bem complexas e que eram ali inspiradas nas danças da época, como quadrilhas, valsas e todo o movimento. Eles tiveram aulas com especialistas em etiqueta histórica, então eles estavam ali aprendendo como segurar uma xícara de chá corretamente, a forma certa de cumprimentar alguém da nobreza, a postura corporal sempre ereta, não é que nem essa aqui que eu tô deitado. E mesmo os atores britânicos precisaram ajustar a fala deles, porque o sotaque usado é uma versão mais refinada do inglês aristocrático. You've always amused me, Miss Bridgerton, ever since I was a schoolboy and you were... Oh, but... 5? O sucesso do elenco de Bridgerton é um dos maiores fenômenos recentes da TV, até porque muitos atores explodiram mundialmente do dia para a noite. Um dos destaques é o ator Regé-Jean Page, que foi o maior destaque da primeira temporada. Até porque o querido virou aí um grande símbolo sexual por ser muito bonito e um corpo muito esbelto e apareceu em capas de revistas como QG, Time, etc. Ele foi indicado ao Emmy e chegou a ser cotado para ser o próximo James Bond. E apesar desse sucesso todo, o gatucho não voltou pra segunda temporada, então só foi um objeto sexual pra nós mesmos. Quem também despontou depois de Bridgerton foi o gostoso do Jonathan Bailey, que já era respeitado no teatro. Depois da série, o ator deu um salto enorme na carreira, principalmente depois que ele entrou pro elenco de Wicked, uma das adaptações musicais mais aguardadas de Hollywood. Quem também faz parte do elenco de Bridgerton, e talvez tu não saiba, é a genial atriz Julie Andrews. Até porque ela não aparece na série, tá? Mas ela narra e faz a voz da Lady Whistledown. Um dos grandes pontos de Bridgerton também é a trilha sonora composta por músicas atuais, apesar da história se passar no século XIX. Amo essa parte. Tu ama minha vida! Então a gente tem Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Maroon 5, entre outros nomes da música pop fazendo parte da trilha, e todas essas músicas com um arranjo mega diferente, mais clássico, casando com a época, e depois disso virou moda, tá? As pessoas começaram a fazer casamentos e eventos com essas músicas atuais nas melodias da época.
Grande parte dessas versões é feita pelo grupo Vitamin String Quartet. Eles são especialistas em transformar músicas pop em arranjos clássicos e já faziam isso antes da série existir e depois de Bridgerton, ó, explodiram. Mais de 7.500 peças de roupas foram confeccionadas exclusivamente só para a primeira temporada. Os figurinos, eles não são 100% fiéis à história, mas o objetivo ali é encantar mesmo quem tá assistindo do que ser totalmente preciso. Não precisa. O objetivo é as pessoas ficarem gags. A responsável por esse estilo marcante nas primeiras temporadas foi a figurinista Ellen Mirodnik. E pra vocês terem uma noção, só na primeira temporada, a personagem da Daphne, que é quem tinha ali o enredo central, ela tem cerca de 104 trocas de roupa por causa das várias cenas de bailes e tudo mais. E lembrando que naquela época era inadmissível repetir uma roupa, né? Então precisava de muitos figurinos mesmo. Uma curiosidade é que cada família tem uma identidade visual própria. E aqui a gente traz todo um trabalho do audiovisual que a gente junta a galera de figurinos e de fotografia. É uma galera maravilhosa, né? Os Bridgerton têm tons que representam elegância, calma e mostra que é uma família mais tradicional naquela sociedade. Os Featherington já são mais chamativos, coloridos, diria um pouco cafona, tá? Ou seja, a gente consegue entender as personalidades dos personagens só pelo figurino. Olha que lindo! As abelhas aparecem em vários trajes na série. Ai, mas que abelha, ei. A abelha tá total conectada à história da família Bridgerton. E aqui, eu já vou dar um spoiler pra vocês, tá? A abelha simboliza o Edmund Bridgerton, o patriarca da família. Ele morreu depois de ser picado por uma abelha e esse evento marcou profundamente todos os filhos e a esposa, mas especialmente o Anthony, né, que é o filho que viu ali o pai morrer por causa da abelha. Ou seja, a abelha representa luto, representa todo o trauma daquela família, é uma parte mais triste. A cenografia da série mistura locações reais com cenários construídos. A casa da família Bridgerton foi gravada na Rangers House, uma mansão real georgiana localizada no sudeste de Londres. Hoje administrada pelo English Heritage, abriga a renomada coleção Werner, composta por mais de 700 obras e objetos decorativos. Um detalhe curioso sobre Bridgerton envolve a atriz Nicola Coughlan, que interpreta a Penelope Farrington. Durante as filmagens das cenas mais picantes, mais calientes, a atriz pediu que houvesse uma versão censurada daquelas cenas para ela poder mostrar para a família. Ela queria que os pais e também os familiares dela pudessem assistir a série sem ter que se deparar ali com uma teta de fora, uma cena muito explícita. Quem assistiu Bridgerton sabe que tem ali um movimento, rola um movimento ali. Outra curiosidade é que todos os atores da família Bridgerton são mais velhos do que os seus personagens, é tipo Chaves. Em especial a atriz Claudia Jessie, que na série interpreta a Eloise, que na série ela tá tipo assim no ápice da adolescência, mas hoje em dia a gata tem 36 anos, então é tipo a órfã. Chocada! Mas em 2020, quando estreou, ela tinha 32. Muitos dos atores e atrizes acabaram não usando perucas porque era muito caro. E aí, como eu falei pra vocês, né, eles tiveram que botar toda a verba pra produzir os mais de 7.000 looks, mas pra peruca eles tiveram que dar uma segurada no orçamento. A gente entende, Netflix. Em janeiro desse ano, estreou a 4ª temporada da série na Netflix e temos mais um sucesso pra conta. Temos não, né? Netflix que encheu os bolsos. Uma das curiosidades dessa temporada são as referências à Disney e especialmente a Cinderela. Não só na história, mas também nos enquadramentos que foram usados, todos eles replicam cenas da animação mesmo da Cinderela lá de 1700. Mas não foi só de glórias que a nova temporada de Bridgerton viveu, tá? Até porque grandes produções da Netflix também podem fazer aquele famoso falha nossa. Se a gente erra, a Netflix também pode errar. Ou melhor, se a Netflix erra, a gente também pode errar. Se é que isso pode ser considerado falha nossa, tá? Mas o rolê é que os fãs não deixam escapar nada. Logo no primeiro episódio da temporada 4, os espectadores mais observadores notaram um curativo, mais conhecido como Band-Aid, aparecendo na orelha da atriz Kate Leugh. Apesar do Band-Aid ser da cor da pele da atriz, deu pra ver ali que ela tava cobrindo um belo de um piercing na cartilagem da orelha, tipo esse meu aqui agora que eu fiz recentemente, belíssimo. É um deslize, mas assim, dona Netflix, acho bem deslocado, né, naquele mundo luxuoso da era da regência.
audiência. Acho um pouco chato fazer esse deslize. E male estreou a 4ª temporada e a Netflix já confirmou o quê? A 5ª! A produção já tá em andamento e tem previsão de estreia entre 2027 e 2028, o que me deixa um pouco assustado. O ano 2028... me assusta. Se tu que tá me assistindo, meu anjo, meu amigo, minha senhora, se tu curte Bridgerton ou nunca ouviu falar, deixa aqui nos comentários o que tu quer saber que tá por trás do hype, que a gente vai te contar aqui, a gente vê todas as mensagens de vocês. Enquanto isso, tu te inscreve aqui na TLTV, curte, comenta, compartilha e muito em breve a gente volta com mais um episódio desse programa que é campeão de audiência na TLTV. E pra tu que tá só me ouvindo, não esquece de seguir e nos dar 5 estrelas, por quê? Porque o Por Trás do Hype também tá nas plataformas de áudio. Um grande beijo e a gente se encontra muito em breve. A TLTV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora.